Olá, gatinhas e gatinhos do segundo ano. Tudo bem, minha turminha linda? Como passaram o final de semana? A prof tá aqui, estou bem, estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de estar juntinho de vocês. Então vamos começar a nossa semana, as nossas aulas. Nós vamos trabalhar agora na apostila de língua portuguesa, uma unidade que a prof ama, que é Hora da História. Eu adoro contar história e ouvir, porque a gente fica no mundo, aquele mundo da criatividade, da imaginação. É tão gostoso, né? Aquele mundo do faz de conta. Então agora vocês vão participar de várias leituras. Olha que delícia! Então, para a gente iniciar a nossa apostila, é na página 39. E aí pede para vocês vão lá nos anexos, lá no finalzinho da apostila de língua portuguesa, e vão recortar essa trilha aqui, ó. A trilha do leitor. É essa página, meus amores. Porque aqui nós vamos colocar todas as historinhas que a gente vai trabalhar nessa unidade. Olha que legal! Então, para iniciar, na página 40, vocês vão colocar primeiro o seu nome aqui dentro, ó. Trilha do leitor, então o seu nome. E para iniciar, na página 40, na primeira atividade, pede para vocês escreverem aqui dentro o nome da sua historinha favorita, aquela que você mais gosta. Então, pensem bem naquela historinha que às vezes a mamãe conta desde que vocês eram bebezinho, ou aquela história que você, depois que aprendeu a ler, começou a ler ela e adora essa historinha. Pode ser por causa do personagem. Então, aqui dentro, vocês vão escrever o nome da sua historinha favorita. Tudo bem? Então, na página 40, a primeira, era para vocês escreverem o nome da historinha favorita lá na trilha do leitor. Agora, na número 2, olha só que legal. Se você pudesse entrar na sua história favorita, que momento dela você escolheria participar? Então, pensa na sua historinha, no que acontece na sua historinha. E se você tivesse a oportunidade de entrar, fazer parte dessa historinha, qual seria o momento que você gostaria? Na 3, tá assim. Que personagem dessa história você gostaria de encontrar? Gente, imagina você encontrar o seu personagem. No balão, escreva a primeira pergunta que você faria a ele. Comece a sua fala escrevendo o nome do seu personagem. Então, olha só que delícia. Pensando na sua historinha favorita, aquela que você escolheu, você vai colocar aqui o nome do personagem que você gostaria de encontrar, que faz parte dessa historinha. E você vai fazer uma pergunta para ele. Lembrando, turminha, que quando eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que usar um sinalzinho, que é o ponto de interrogação. É aquele que indica que eu fiz uma pergunta. E a gente brinca que parece um chuveirinho. Não se esqueçam. Turminha, então agora nós vamos começar com a nossa primeira história. A prof vai passar a historinha para vocês e depois, quando terminar, vocês vão completar aqui com a sua ilustração. Você vai desenhar a parte da história que você mais gostou. E sabe qual é a historinha? É a historinha de Pedro Coelho. Vocês vão adorar. Pedro Coelho. Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Flopsy, Mopsy, Cottontail e Pedro. Eles moravam com a mãe em um banco de areia debaixo da raiz de um pinheiro muito grande. Agora, meus queridos, disse a senhora Rabbit certa manhã, vocês podem ir para os campos, mas não entrem no jardim do Sr. McGregor. Seu pai sofreu um acidente ali. Ele foi colocado em uma torta pela senhora McGregor. Agora vão e não façam travessuras. Estou saindo. Então a senhora Rabbit pegou uma cesta e seu guarda-chuva e foi para a padaria. Ela comprou um pedaço de pão integral e 5 pãezinhos franceses. Flopsy, Mopsy e Cottontail, que eram bons coelhinhos, foram para o campo para colher amoras. Mas Pedro, que era muito desobediente, correu imediatamente para o jardim do Sr. McGregor e se espremeu sob o portão. Primeiro ele comeu algumas alfaces e uns feijõezinhos. Depois ele comeu alguns rabanetes. Então, quando ele estava no final de um pepino, ele deu de cara com o Sr. McGregor, que estava plantando repolhos. Ele deu um pulo e correu atrás de Pedro, acenando e gritando, "Pega, ladrão!" Pedro ficou terrivelmente assustado. Ele correu por todo o jardim, pois havia esquecido o caminho de volta ao portão.
Ele perdeu um de seus sapatos entre os repolhos e o outro sapato entre as batatas. Depois de perdê-los, ele correu com 4 pernas e foi mais rápido. Já estava acreditando que iria escapar se não tivesse, infelizmente, se enroscado numa rede pelos grandes botões de sua jaqueta. Era uma jaqueta azul com botões de latão bastante nova. Pedro achou que tudo estava perdido e derramou grandes lágrimas. Mas seus soluços foram ouvidos por alguns pardais amigáveis que voaram para ele e imploraram que ele se esforçasse. Então, o Sr. McGregor surgiu com uma peneira com a qual ele pretendia prender o Pedro. Mas ele então se contorceu na hora certa, deixando a jaqueta para trás, correu para o galpão de ferramentas e pulou em uma lata. Teria sido um ótimo esconderijo, se não tivesse tanta água nela. McGregor tinha certeza de que Pedro estava em algum lugar no depósito de ferramentas, talvez escondido debaixo de um vaso de flores. Ele começou a virá-los com cuidado, olhando embaixo de cada um. No momento em que Pedro espirrou, o Sr. McGregor estava atrás dele e tentou pisar no coelhinho, que pulou pela janela, derrubando 3 plantas. A janela era pequena demais para o Sr. McGregor e ele estava cansado de correr atrás de Pedro. Então ele desistiu e voltou ao seu trabalho. Pedro sentou-se para descansar. Ele estava sem fôlego e tremendo de medo, e não tinha a menor ideia de qual caminho seguir. Além disso, ele se molhou muito naquela lata. Encontrou então uma porta na parede, mas estava trancada, e não havia espaço para um coelhinho com a barriga cheia de comida se espremer embaixo. Um velho rato entrava e saía pela porta de pedra, carregando ervilhas e feijões para a família na floresta. Pedro perguntou-lhe o caminho até o portão, mas ele tinha uma ervilha tão grande em sua boca que não pôde nem sequer responder. Ele só balançou a cabeça para o Pedro, que começou a chorar. Já cansado e muito assustado, ele tentou encontrar o caminho direto pelo jardim, mas ficou cada vez mais perdido. Finalmente, ele chegou em uma lagoa onde o Sr. McGregor enchia suas latas de água. Ele voltou para o galpão de ferramentas, mas de repente, bem perto dele, ouviu um barulho de uma enxada. Pedro se escondeu embaixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, ele saiu, subiu em um carrinho de mão e espiou. A primeira coisa que viu foi o Sr. McGregor plantando cebolas. Ele estava de costas para o Pedro, e logo depois dele estava o portão. Pedro então desceu silenciosamente do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que pôde, se escondendo atrás de uns arbustos. O Sr. McGregor então o viu quando ele já estava quase alcançando a saída, mas Pedro não se importou. Ele escorregou por baixo do portão e finalmente ficou a salvo na floresta do lado de fora do jardim. Pedro não parou de correr ou olhou para trás até chegar em casa. Ele estava tão cansado quando chegou que desabou sobre a agradável areia fofa no chão da sala e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela se perguntou o que ele havia feito com suas roupas. Era a segunda jaqueta e par de sapatos que Pedro perdera em 15 dias. Eu lamento dizer, mas o Pedro não estava se sentindo muito bem devido a tudo que aconteceu naquela tarde. A sua mãe colocou na cama e fez um chá de camomila para ele. Mas Flopsy, Mopsy e Cottontail tiveram pão, leite e amoras para o jantar. E aí, turminha, o que vocês acharam? Gostaram da historinha? Eu adorei! Agora, na página 42, vocês vão responder, vão completar as informações. Então, olha só, número 1. Qual é o nome do livro? É a história de Pedro Coelho. Então, vocês vão completar aí, tá? Na B, qual é o nome da autora? Beatriz Potter. Então, vocês vão também completar. Na número 2, vocês vão pintar as estrelinhas, revelando o que você achou da história. Então, cada um vai pintar o que achou da historinha do Pedro Coelho. Você gostou só um pouquinho? Então, vai pintar essa. Você achou a história bacana? Vai pintar essa. Uau, eu adorei essa história. Então, cada um vai pintar as estrelinhas de acordo com o que achou da historinha. Combinado? Segundo ano. Agora, na terceira questão, tá assim. Depois de acompanhar as aventuras que o personagem principal dessa história viveu, que recado você gostaria de mandar a ele? Escreva num pedacinho de papel e cole na sua trilha do leitor. Então, vocês vão mandar um recadinho para o Pedro Coelho, depois da aventura que ele viveu. Vão escrever no papel, recorta bonitinho, e vocês vão colar aqui nesse espaço. Combinado? Na página 43, vocês estão vendo
que aí tem uma figueira bem grande. Então, olha só. O Pedro e sua família moravam sob as raízes de uma figueira bem grande. Enquanto eles não aparecem por aqui, que tal combinar as sílabas que estão espalhadas na copa da árvore, formando palavras com T e D? Olha que legal. Então, aqui tem uma figueira e tem várias sílabas aqui dentro. Vocês vão juntar sílabas, pode ser 2 sílabas, 3 sílabas, e vão formar palavrinhas. Só que em todas as palavrinhas tem que ter alguma sílaba com a letrinha T ou alguma sílaba com a letrinha D. Eu vou fazer uma aqui com vocês, como exemplo, tudo bem? Então, olha só. Gato. Eu juntei as 2 sílabas e usei a letrinha T. Combinado, meus amores? Vocês, então, vão formar palavrinhas e vão escrever cada palavrinha aqui em uma linha. Pedro Coelho andou comendo coisas que não devia. Você acredita que ele comeu as letrinhas T e D das palavras que estão escritas no portão da casa do senhor MacGregor? Olha que danado, gente, o Pedro Coelho. Agora ele comeu até as letrinhas. Então, vocês vão colocar ou a letrinha T ou a letrinha D para formar a palavrinha correta. Então, vocês só podem usar ou a letrinha T ou a letrinha D. E assim, completar as palavrinhas para ficarem corretas, porque o Pedro mais uma vez aprontou. Eu vou fazer um exemplo com vocês. A primeira, aqui ele comeu a letrinha D, que vai formar a palavrinha dele. Olha só que danado. Agora, vocês vão reescrever as palavras que estão aqui nas plaquinhas nos lugares corretos. Então, todas as palavrinhas que começam com T, vocês vão colocar embaixo da plaquinha T. Todas as palavrinhas que começam com D, vocês vão colocar embaixo da plaquinha que tem a letrinha D. E para encerrar a nossa aula de hoje, a prof vai ler mais uma história para vocês. Essa história é muito engraçada e é muito gostosa. Vocês vão participar dessa historinha. A historinha, o nome dela é O Grande Rabanete. Acredito que vocês já ouviram, né, essa historinha, ou pelo menos, talvez não leu o livro todo, mas já ouviu algo sobre essa historinha, que ela é bem conhecida. Essa é a capa do livro. Então, olhem bem o que está acontecendo aí. Na horta do vovô, todos estão tentando arrancar um rabanete que teima em não sair da terra. Será que eles vão conseguir realizar essa tarefa? O rabanete cresceu demais e ninguém consegue tirar o rabanete. Será que eles vão conseguir? Na capa do livro, vocês vão localizar o nome da autora. Depois, leia a cartinha que ela escreveu para os seus leitores antes de começar a contar a história do rabanete. Então, olha só, aqui tem Tatiana Bilink, O Grande Rabanete. Qual é o nome da autora, segundo ano? Então, vocês vão pintar somente o nome da autora, combinado? E a prof agora vai ler a cartinha para vocês. Meus queridos leitores, quando eu era pequena, assim como vocês, meu vovô me contava muitas histórias. E uma dessas histórias era um pouco parecida com esta, do Grande Rabanete. Só que naquela história, o causador de tudo não era um rabanete, e sim um nabo. E eu não gostava de nabo, porque um nabo me parecia uma cenoura que ficou branca, pálida de susto. Então, para contar a história para vocês, resolvi trocar o nabo por um rabanete, que é vermelhinho, redondinho e muito gostoso, com um tiquinho de sal numa alegre salada. Bom apetite para vocês, Tatiana Bilink. Então, olha só que legal. Quando contaram para ela, era um nabo, mas ela achava o nabo sem graça, sem cor, e ela resolveu deixar a história mais gostosa, mais bonita. E ela colocou no lugar do nabo um rabanete, que é bonitinho, que é bem vermelhinho, que chama a atenção. Então, vocês estão prontos e animados para mais uma história? Então, a prof vai contar e eu vou explicar como vocês vão seguindo aí, porque vocês vão participar dessa historinha. Então, vamos lá para a nossa historinha. O Grande Rabanete. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete
cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. Então agora vocês vão desenhar aqui dentro um rabanete bem grandão. Vocês têm que mostrar que o rabanete cresceu muito, combinado? Então vocês têm todo esse espaço aqui para desenhar. Por que você acha que a autora repetiu as palavras cresceu e grandão? O que será que a autora quis, segundo ano? Então vocês vão responder aqui. Agora a prof vai continuar a historinha, porque tem mais uma parada. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Na segunda parada, vocês vão pintar com cores diferentes cada palavra da frase indicada pela seta. Então, olha só, vocês vão pintar, lembra dos palhacinhos que emendaram, grudaram todas as palavrinhas e fica errado? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Cada palavrinha vocês vão pintar de uma cor. Então, olha só, puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, vocês vão pintar cada palavrinha que está aqui grudadinha de uma cor. Você acha que antes de começar a arrancar o rabanete da terra, o vovô já sabia que ele era tão grande? Por quê? E aí, meus amores? Será que o vovô já sabia? Ele foi sozinho, ele foi lá de boa. Será que o vovô tinha essa noção de que o rabanete havia crescido muito? Então, vocês vão colocar aqui a sua resposta. Mas a prof não quer só sim ou não. Vocês têm que colocar o que você acha e o porquê. O que aconteceu, o que você acha. Tudo bem? Tem que justificar a sua resposta. Então, agora a prof vai continuar a historinha para vocês fazerem a terceira parada. Então, vamos lá. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair. Então a vovó chamou a neta para ajudar. A neta segurou na avó, a avó segurou no vô e o vô no rabanete. E puxa que puxa e nada do rabanete sair. Então a neta chamou o Totó, o cachorro, para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. E puxa que puxa e nada do rabanete sair. Então o Totó chamou o gato para ajudar a puxar. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. E puxa que puxa e nada do rabanete sair. Então o gato chamou o rato para ajudar. Então, olha só, meus amores. Aqui na terceira parada, vocês vão completar essa historinha com o desenho. Então, aqui está o rabanete e o vovô. Vocês vão desenhar quem ajudou o vovô, quem está ajudando. Então, depois do vovô, quem foi ali para ajudar, segurou no vovô, foi a vovó. Então, desenha a vovó. Depois foi a netinha. Depois foi o Totó, o cachorro. Depois foi o gatinho. E por último o rato. Então vocês vão desenhar a sequência de quem foi ali ajudar a puxar para arrancar o rabanete. Caprichem nessa ilustração. E para encerrar a nossa historinha, a prof vai ler para vocês o finalzinho da história, que é a quarta parada. O rato então segurou no gato, o gato no Totó, o Totó na neta, a neta na avó e a avó no vô, e o vô no rabanete. E plop! Arrancaram o rabanete da terra. O rato, todo, começou a gritar: "Eu sou o mais forte!" Então todos sentaram e juntos comeram o rabanete, que era tão grande que ainda sobrou um pouquinho para a minhoca que passava por ali. E você, acha que o rato era mesmo mais forte? Então olha só na quarta parada. Vocês vão dar a sua opinião. Será que o rato foi mesmo o responsável por conseguir arrancar o grande rabanete da terra? Porque depois tinha todos ajudando ali, né? Segurando no vovô.
Mas depois que o ratinho, ele foi o último a ser chamado, né, para ajudar, depois que ele entrou ali na fila, foi que o rabanete saiu. Então ele jurava, ele imaginou que foi ele que conseguiu tirar o rabanete. Mas será que foi isso mesmo? Segundo ano que aconteceu? E para encerrar a nossa aula de hoje, a nossa história, vocês vão responder aqui a número 6. Qual foi o grande ensinamento que essa história nos traz? Então pensem bem na historinha. Era um vovô que plantou ali um rabanete e não conseguia tirar. E aí ele foi chamando as pessoas para ajudar, né, os bichinhos também, para ajudar a tirar esse rabanete. Sabe qual é o ensinamento, segundo aninho? É que sozinho eu não consigo. Se eu tenho uma tarefa difícil, sozinho eu não vou conseguir. Mas quando eu trabalho em equipe, quando eu chamo um amiguinho, quando eu peço ajuda, eu posso enfrentar e eu consigo a fazer qualquer tarefa. Então a união faz a força. Trabalhar em equipe é sempre melhor. Dá certo, mas cada um coloca do seu jeitinho, combinado? Agora, amores, vocês vão vir aqui na trilha do leitor e na segunda história, vocês vão escrever o que vocês acharam dessa história, da história do grande rabanete. Então é a sua opinião. E nós terminamos a nossa aulinha por aqui. Um beijo, meus amores. Até amanhã.